Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conexão Mercado, que hoje recebe as sócias proprietárias, que também são mãe e filha, da Luar Cabeceiras, e elas estão se tornando aí cada vez mais, se consolidando como referência quando o assunto são cabeceiras, puffs, recamier, sofás e estofados em geral. Sejam bem-vindas, Sheila Renê e Luane Valentim. Ai, obrigada. Prazer estar aqui com você, Bel. Ai, que bom que vocês conseguiram um tempinho aí na agenda. Elas têm pouco mais, aí, acho que de 2 meses de loja inaugurada, exatamente. Mas a marca já tem 4 anos. A gente vai bater um papo sobre tudo isso aqui. Eu quero primeiro começar, e aí eu vou dar autoridade de mãe para mãe aqui, querendo saber de vocês qual o maior desafio de ter a filha como sócia, de trabalhar aí mãe e filha. Bom, é desafiante. Hoje mesmo a gente falou sobre isso, né? A principal dificuldade é separar realmente o mãe e filha de sócias, né? De parceiras de trabalho, porque eu acho que confundo mais até do que ela, que às vezes me pego sendo mais mãe do que parceira, sabe? Às vezes me percebo sendo mais mãe, em muitas situações, né? É isso, Luane? Trato como às filha vezes mesmo. ela trata como família uma coisa que a gente deveria conseguir dividir um pouco mais, mas é porque eu acho que ela é um pouco mais emocional e eu Coisa sou de um pouco, mãe, eu sou mãe, um eu pouco sei mais como é racional, mas eu quero que seja que a gente consiga dividir. E aí dificilmente a gente consegue dividir e acaba levando para casa também algumas questões, alguns desafios que a gente encontra. E aí, quando chega em casa, eu quero tempo de descanso, eu quero... Não quer mais falar de trabalho, eu quero né? ir pra academia, eu quero viver, mas aí ela não consegue. E aí ela fica martelando, eu fico... A gente só trabalha junto. Aqui eu só sou sua filha, lá na Luar a gente trabalha junto. E eu fico respondendo mensagem, falo do orçamento, falo da visita, falo do cliente, falo da entrega no sábado, no domingo, no feriado, à noite, em qualquer horário. No almoço de domingo eu falo, sim, Lani, e aquela cabeceira tal assim, mamãe, amanhã a gente conversa sobre isso. Eu digo, claro que não, vamos conversar agora. Então, essa é uma dificuldade, realmente. É um desafio, mas eu acredito que também, por outro lado, né, Facilita, ver as duas né? Facilita, as duas com o mesmo propósito, a questão da confiança, Sim. né, que uma tem na outra, essa relação. Era só para a gente começar quebrando o gelo com essa curiosidade, porque agora eu quero saber de vocês. A Luar Cabeceiras tem 4 anos no mercado. Isso. Né? E elas até então, até alguns meses atrás, elas não tinham loja. Agora estão com uma loja linda, uma loja conceito, um showroom. E a gente vai mostrar daqui a pouco como foi todo o preparativo, aí, inclusive o convite, que gerou um buzz aí na cidade, todo mundo postando, foi um convite altamente instagramável. Mas antes eu queria falar um pouquinho desse boom do mercado da decoração. A gente vem aí, a pandemia potencializou, todo mundo olhou mais para as suas casas, para os seus ambientes, querendo ambientes mais bonitos, que gerasse mais bem-estar, conforto. Eu falo que todo mundo olhou para uma parede que nem lembrava que existia, né, para um cantinho. Então, foi um boom aí do mercado. Eu queria saber como vocês percebem isso, que agora eu quero a opinião de quem está dentro desse mercado, como vocês percebem isso e como vocês, quais são as estratégias que vocês utilizaram e utilizam para poder suprir essa demanda. Na verdade, a Luar Cabeceira surgiu exatamente na pandemia, né? Com a situação, como a gente estava em casa, a gente começou a ver que em casa precisava, em casa não tinha, e a gente perceber que todo mundo estava na mesma situação, querendo uma coisa, querendo arrumar a casa. Era aquela coisa, todo mundo queria ter um jardim, queria trocar uma roupa de cama, queria arrumar uma cozinha, todo mundo queria arrumar alguma coisa. E aí a gente começou a Luar Cabeceiras em 2020, em outubro, novembro de 2020, no auge da pandemia. Em casa, realmente. A gente começou a Luar. E por ser na pandemia, eu acredito que aí a gente começou a crescer nesse momento, onde todo mundo estava em casa e todo mundo ficava com o celular na mão o tempo inteiro, vendo o Instagram o tempo inteiro. E foi assim que a gente realmente conseguiu chegar em muitas pessoas, por esse motivo, porque estava todo mundo parado. E a gente começou a ver ver a demanda crescer, e hoje a gente realmente
percebe que o nosso trabalho faz diferença na casa das pessoas. A gente vai na casa de vários clientes e vê a satisfação de transformar um ambiente com uma cabeceira. Que pode parecer que não é necessário para algumas pessoas, mas tipo, não faz diferença. Alguém pode achar, mas quando vê o resultado, diz, nossa, como que eu não tinha até hoje uma cabeceira instalada no meu quarto? Porque dá uma sensação de aconchego, aquele prazer que você sente quando chega em casa, de ver sua casa arrumada, de ver seu quarto arrumado, um quarto aconchegante, um quarto cheiroso, né? Que dá muito mais prazer em você chegar no seu quarto. Mas então vocês estavam buscando por esse objeto e aí surgiu a ideia de ter a Luar? Como foi mais ou menos isso? Foi exatamente isso, né? A gente precisava em casa, e aí ela e o meu irmão tiveram a ideia de fazer, já que a gente não tinha como sair de casa para conseguir comprar, para escolher, porque tava todo mundo preso em casa. E acho que era uma sensação, acho também que deu certo, e muito certo, porque é uma sensação. A gente tentava quando tinha só o Instagram, e agora com a loja, a gente tenta trazer essa paz e esse aconchego que todo mundo procurava ter em casa. Foi um momento muito difícil, foi um momento muito desesperador para todo mundo, a pandemia. E aí você conseguir transformar a sua casa num lar aconchegante, um lugar onde você se sente acolhido e representado pelo estilo que você gosta, pelas texturas que você gosta. Então a gente sentiu essa necessidade também, porque a gente passou a ficar mais tempo em casa. E com isso a gente consegue colocar muito no perfil, no estilo que a gente escolheu para a loja, para o formato que a gente escolheu de uma forma geral, sabe? Eu perguntei isso por quê? Porque nós temos aí no mercado diversos negócios que começaram, né, a partir de um desejo da própria pessoa que fundou o negócio. A Abel estava procurando isso para o meu casamento, por exemplo, aí achei o mercado bem, digamos assim, achou espaço, achou brechas ali no mercado, não era do jeito que eu queria, seja o próprio objeto que a pessoa queria, ou o serviço, ou o atendimento. E aí eu vi que era uma necessidade do mercado e investi nisso. Então, vocês foram também por aí, né? Teve essa... Na verdade, assim, tem os dois lados. De formação, eu sou engenheira civil, física e engenheira civil. E a Lu, na época, era estudante de fisioterapia, né? E eu estava sem obras. E eu precisava também ter alguma coisa, eu precisava fazer alguma coisa que eu queria trabalhar. E eu sempre tive uma veia meio empreendedora. Eu sempre quis vender alguma coisa, fazer alguma coisa, me movimentar. E foi aí que eu tive a ideia da Luar Cabeceiras. Não tinha em casa. Comecei a pesquisar, vi que tinha no mercado, tem algumas, mas não era da forma que a gente queria fazer. E aí, é por isso que ela falou que eu vendi a ideia primeiro para o Arthur. Chamei o Arthur, que é o meu filho, na época com 12 anos, contei para ele a história, o que é que eu pensei, e aí ele falou, mamãe, eu te apoio, dá certo. 12 anos. Mas é o seguinte, mas bem assim, eu te apoio, dá certo, mas eu acho que você tem que fazer logo, porque você é excelente para ter ideias, mas é difícil de pôr em prática. Porque a ideia é sem execução, né? E daqui a pouco você vai esquecer essa ideia e não vai ter feito nada. Então, tem que fazer logo. Eu digo, então tá, então vamos lá no quarto contar para a Luane. Luane estava no quarto, ainda não sabia da ideia. Cheguei no quarto, fui vender a ideia para a Luane, né? Lu, então, estou querendo fazer cabeceiras em módulos, por isso, Luar, cabeceiras modulares. Porque no primeiro momento a gente fazia em placas individuais que elas eram fixadas com fita 3M. Eu já tinha visto no mercado, mas só fora, Santa Catarina, Paraná, então aqui não tinha. Aí eu vendi a ideia para a Luane, aí a Luane, ok, topou, né? Comprou a ideia, fez o Instagram na mesma hora, e aí qual vai ser o nome? Como é que vai ser o nome e tal, não sei o quê. Aí eu digo, aí eu falei essa história na inauguração. Nordestino tem um negócio de botar o nome do filho, uma mistura do nome do pai e da mãe, né? Eu já até entendi tudo. É Luane e Arthur. É Luane e Arthur. Luar é de Luane e Arthur. Aí eu falei, então, Luar Cabeceiras. Aí eles, por que eu digo Luane e Arthur? São vocês dois. E olha que legal. Cabeceira, quarto, aquele momento que a gente vai dormir. Sim.
né? Eu pensava que era daí, que o luar representava a noite. Noite. E é isso, todo mundo tem essa visão meio poética, romântica e tudo. Na verdade, é porque é filho de uma nordestina, E a né? gente, como mãe, sabe que mais poético do que isso Do não que existe, isso, né? É isso que eu ia falar, é uma coisa poética também. É E aí- familiar, é agregadora, é tudo isso. E aí foi assim que surgiu o nome, a Luane. E eu acho que, inclusive, se eu não tivesse feito, porque como eu sempre, desde o começo eu cuidei do Instagram. É. Desde o começo eu escolhi qual seria a estética e o que a gente ia vender. Realmente a gente vende o aconchego, a gente vende a paz. Então, as músicas que são colocadas, elas são... A mamãe até, ela se irrita um pouco às vezes, porque eu passo mais de 2 horas ouvindo a música, editando coisa, e aí fica a música tocando. Que vai e volta, né? Mas aí Vai e precisa volta. ser uma coisa que quando a Sim. pessoa veja, se sinta conforto. Tem que ter coerência, tem né? que ter Se coerência. a marca vem daí, o propósito da marca é gerar esse bem-estar, gerar essa sensação de aconchego, o sensorial com a música tem que estar de acordo. Tem que estar. A proximidade também com a gente. Então, quando a gente começou a fazer vídeos em que a gente aparecia mais, trouxe um pouco mais dessa conexão da gente com os Sim, nossos clientes. humaniza a marca. O que ainda é muito difícil de ver em algumas marcas, que eu não sei por que as pessoas ainda não entenderam que você precisa se fazer presente, principalmente se você vende alguma coisa para dentro da casa da pessoa. Você precisa entrar na casa dela, ela precisa se sentir confortável com você lá. Então, aparecer e mostrar que é uma coisa familiar torna tudo muito convidativo. Acho que gera mais confiabilidade Sim. também. Mas sabe, você tocou num ponto aí, não sei porque as pessoas ainda não entenderam e tudo, claro, mas a gente tem uma parcela significativa do mercado que elas até entendem. E eu te falo porque circula por aqui, né, o mercado, assim, de vários segmentos. Elas até entendem, mas as pessoas têm muita dificuldade de falar pro vídeo, de fazer verdade. o vídeo, de mostrar. verdade. E pessoas, assim, que têm uma interação no offline incrível, que são completamente assim expansivas, comunicativas, mas você ligou uma câmera, elas travam. Então esse é o principal ponto Não, e aqui ali a gente tem uma pessoa excelente como exemplo. Se eu coloco uma câmera na frente dela, a gente precisa gravar isso. Tem muitos conteúdos que ficam engavetados, porque se a gente vende nós duas, se nós vendemos nós duas como pessoas à frente da empresa, eu sempre gostaria que estivéssemos nós duas Sim, aparecendo. Mas ela não pode ver um celular, uma câmera, uma luz, que ela fica apavorada, não sabe falar. E é a pessoa mais expansiva que eu conheço na vida. Se não tiver uma câmera, mas a Bel tá falando. Mas por outro lado, Por que olha, será, Sheila, né? Sheila, é a prática. Não adianta. Às vezes eu olho, eu fui um dia desse no meu Instagram e eu fui para uns vídeos lá de trás, assim. Eu juro, eu queria arquivar tudo. Eu falei assim, meu Deus, deu vergonha alheia de mim mesma. E aí o meu marido virou e falou assim, não, deixa aí, porque é legal as pessoas verem, inclusive, o processo, de a coisa. amadurecimento. Exatamente. Isso falando de bons anos, assim. Mas, até a época que eu fui do jornalismo esportivo, mas não adianta, é a prática, é realmente entender, e eu digo assim, é entender e internalizar. Porque entender, provavelmente a Sheila entende que precisa, mas é internalizar, é um trabalho. Mas o legal de vocês duas é que também quem acompanha, muito provavelmente, entende que essa geração, Sim, a sua geração, sim. é a que vai realmente ter muito mais facilidade de mostrar o rosto e de falar. Então, provavelmente, o seguidor de vocês, a audiência de vocês, quem acompanha vocês, imagina o quê? A Sheila tá ali por trás, tá criando relacionamento, tá indo na casa, tá no offline. E é o que Tá acontece. cuidando do offline e a Luane tá aqui no digital. Na nossa inauguração, ela conhecia todo mundo que chegava, ela precisava me apresentar, porque todo mundo... Eu sabia quem era todo mundo pelo Instagram, então todos os arquitetos. E aí ela, essa é tal pessoa, a gente fez aquele projeto com Ela ia ela. dando E aí, rosto para os projetos. Porque eu conhecia todo mundo me conhecia, mas eu não tenho contato com as pessoas. Ela quem tem contato com todo mundo. Eu conheço o cliente e eu sei quando eu encontro o cliente, às vezes eu vou falar alguma coisa para ele, eu sei qual foi a cabeceira, qual foi o tecido, porque qual era a luminária que usou, sabe? Eu lembro de tudo de cada cliente, de arquiteto. Aí eu falo, às vezes, faz aquele projeto, faz, mamãe, eu não vou lembrar. Eu digo, então, aquele cliente que o tecido era assim, que a gente escolheu de tal forma. Então, eu tenho muito isso. E eu acho que você tem toda a razão. A nossa audiência percebe isso, e às vezes até a Luane fala,
mamãe, eu tô aqui no Instagram e todo mundo me conhece aqui, do Oi, eu sou a Lu, mas quando vai na casa do cliente, quando a gente ainda não tinha loja, quando vai na casa do cliente, se sou eu que chego, não passa a mesma credibilidade que passa se você chegar. Se você chegar, é outra coisa, outra percepção, porque eu acho que o cliente tem também essa impressão, essa menina nova, será que vai saber o É um que processo, sabe? né? Empresa familiar, geralmente, quando tem mãe, filho, pai, filho, a mesma coisa. É com o tempo que a geração mais nova vai conseguindo esse caminho. É normal, né? É natural. Árduo, mas eu aceito o meu lugar E é natural. entendo. É legal que aí na sociedade vocês se complementam. E aí, falando desse ponto, gente, de gerar emoção, de gerar bem-estar, de ser ligada nos detalhes, eu vou pedir para nossa produtora, a Patrícia Lopes, entrar aqui, trazer o convite. Esse convite, a loja delas tem quase, acho que 3 meses de loja, chegando aí nos 3 meses, e elas fizeram um convite. A coisa mais linda. A gente consegue, Lucas, mostrar? Para qual câmera, se eu consigo mostrar para essa aqui? Olha só, que coisa mais linda, uma caixa. Aqui tem a fita, Luar Cabeceiras, adorei as cores que elas escolheram, uma fita no rosé. Como foi a ideia, a concepção? Enquanto eu vou abrindo aqui, alguém fala a concepção desse convite. Foi... Instagramável, né? Era para gerar uma experiência, né? E aí, assim, dessa vez eu vendi a ideia para a mamãe. Esses detalhes, sempre sou eu que penso. Então... foi realmente para gerar o que a gente sempre bate na tecla de fazer com que as pessoas elas sintam o afeto e sintam o que a gente tenta passar através do nosso trabalho, tanto no nosso perfil quanto com o nosso atendimento mais próximo com o público. Então, a gente escolheu as pessoas com muito carinho e a gente queria que não fosse apenas um convite, mas que representasse a importância das pessoas na nossa vida. Então, nada mais singelo do que algo personalizado com o nome da pessoa. Uma frase que fizesse sentido não só pra gente, pra nossa caminhada, como pra vida da pessoa em alguns momentos. Teve uma arquiteta e amiga nossa que no dia que ela recebeu o convite, ela estava fazendo uma mudança. Ela estava se mudando, saindo da casa que ela morava antes com os pais e estava indo morar no apartamento dela. Então foi muito significativo para ela a frase que diz que entre a raiz e a flor há o tempo. Então, para representar esse processo de amadurecimento. E aí foi tudo pensado com muito carinho. E é legal, aqui no Conexão Mercado a gente fala muito de comunicação, de marketing, de brand, e eu achei o convite com muito storytelling, né? Ele contou uma história, porque elas já tinham 4 anos de marca quando elas inauguraram uma loja, ou seja, entre a raiz e a flor ao tempo. Foi o tempo de maturar aí a empresa de vocês para trazer uma loja, para nascer essa flor. E olha que coisa mais linda. Inclusive, nesse textinho que eu escrevi, fala sobre o amadurecimento, sobre toda essa fase de florescer que a gente teve. A concepção. E você tocou num ponto muito legal, porque além de ser o propósito de vocês, o que vocês viveram na prática, que foi esse tempo de maturação para trazer a loja, foi um presente pensado para que a pessoa que estivesse em casa não tivesse simplesmente ali a marca Luar Cabeceiras numa louça e falasse... Eu digo que quando a gente ganha algo que está só a logomarca, a gente ganha algo da empresa, né? Sim. Só uma propaganda aí da empresa. Mas não, elas fizeram, gente. Olha, uma louça, a coisa mais linda. Gente, me ajudem aqui. Me ajuda para eu não... Olha só. Aí aqui tem os detalhes. Consegue pegar? Aí. Entre a raiz e a flor ao tempo. E aqui a xícara com o nome. Cada convidado recebeu com o nome aqui. E virando, olha que delicadeza. A flor. Vocês estão de parabéns. Muito e aí, obrigada. Sem contar que gera tudo, né? Gera todo mundo feliz quando ganha um convite desse, né? Era um convite para presente, né? A questão da aproximação, você ganha muito mais conexão, porque você está personalizando, todo mundo quer receber algo pelo seu nome. E ainda tem um detalhe, né? Funcional, né? Todo mundo toma um cafezinho. Usa. Todo mundo toma um cafezinho. Em algum momento o cafezinho vai estar lá. E aí, assim, não precisa ter o nome da marca estampado no presente para você lembrar da marca. Não, aqui muito mais, provavelmente muito mais todo mundo que ganhou vai dizer, eu lembro, isso aqui foi da Luar Cabeceiras.
algo muito... É uma forma de marcar de forma agradável e sutil, né? E tem mais um ponto aqui que eu acho muito inteligente de quem pensa nessas questões, assim, de convites, de brindes, de mimos. Aqui, Paty, vou deixar aqui no cantinho. Que é o quê? Você ganha a mídia orgânica, porque quando o presente é instagramável, todo mundo quer postar. Exatamente. E aí a marca pega um alcance gratuito. Tudo, Né? tudo Sai calculado, estratégia. Todo mundo E posta e gera o maior burburinho. A gente teve um alcance muito grande na semana da inauguração e foi muito em função dos convites, claro, né? Que muita gente postou e a gente estava comentando que muito interessante que os arquitetos, que a gente estava falando do pensamento do Instagram, de ser as músicas, o que toca na Luar, ser tudo ter um estilo definido, que todos os arquitetos que postaram, que fizeram vídeo, fizeram tudo, se preocuparam em procurar músicas para criar os stories e fazer o Reels com as músicas que a gente toca no nosso perfil, sabe? Então... Eu não consegui, não sei quais são as músicas que vocês tocam no sentido assim mesmo, literal, né? De dizer, tá, eu achei uma música que elas tocaram, mas eu ganhei o convite, fiquei muito feliz, já vou agradecer agora pessoalmente a vocês, fiquei muito feliz. A minha xícara, eu confesso para vocês, essa louça maravilhosa está em cima da minha mesa de trabalho, tá? Que eu não consegui nem colocar, que eu tenho medo de quebrar. De quebrar. Mas coloquei, se você falou a verdade. Na hora de postar, colocar o videozinho, eu procurei uma música que fizesse, combinasse, uma coisa elegante, assim como foi o convite. Mas a gente percebeu muito isso. Eu adoro bossa nova, então eu uso muito bossa nova nas músicas. E aí a gente começou a perceber que tava todo mundo procurando as mesmas músicas. Eu falei, mamãe, eu acho que foi uma coisa que realmente pegou. Eu ficar colocando a música várias vezes. E coerência, né? Porque funciona. você recebe uma caixa dessa elegante, uma louça dessa. Não tem como você colocar outro tipo de música, né? A música tem que combinar ali. E agora bora entrar no mercado, aquilo que a nossa audiência ela quer saber, porque a gente tem muitos empreendedores que assistem o Conexão Mercado e nada mais, assim, eu digo que os segmentos podem ser diferentes, mas um empreendedor vai aprendendo com o outro. Eu queria saber de vocês quais foram os maiores desafios nesses 4 anos de marca. Até respirou fundo. É porque assim, né? Os desafios, eles não acabam, né? Eles vão mudando e vão aumentando os nossos desafios. Cada passo que a gente dá, parece que aumentam mais os desafios, né? A gente tem desafios... falando de Belém, algumas vezes com fornecimento de matéria-prima, a gente tem um pouco de dificuldades, né? A logística. Então, essa foi a primeira dificuldade que a gente encontrou, porque tudo fica mais difícil para cá, né? Tem um frete, tudo dificulta para vir para cá. O tempo, né? Que a gente precisa muitas vezes dar um prazo para o nosso cliente maior por conta do tempo que a gente leva para receber alguns produtos. E as dificuldades de mercado, né? As dificuldades das crises e esses altos e baixos que o mercado como um todo apresenta. Né? Mas para a gente, uma das maiores dificuldades é essa, a logística, o tempo de receber os insumos. Certo. Por mais que a gente se programe e pede, como é um trabalho, é um produto personalizado, não tem como a gente ter disponível todas as opções de tecidos. Então, é personalizado, às vezes o cliente escolhe um material e a gente precisa de 30, 35 dias para aquele material chegar. E é claro que a gente queria trabalhar com um tempo muito mais curto, né? Então, essa é uma das dificuldades que a gente percebe hoje no mercado. Quer complementar, Luana? No começo, a gente teve também muita dificuldade em conseguir entrar no mercado, de fato. Sim. Entrar e conseguir a credibilidade é uma coisa que a gente entendia que era uma construção, mas a gente teve que tirar algumas pedras do caminho com dificuldade, porque é um mercado muito fechado. Eu acho que também pelo acesso ser mais complicado, tudo aqui em Belém, o acesso é mais difícil, o mercado ele fica um pouco mais fechado, mais restrito. Então, tem algumas bolhas que é difícil de furar e de entrar. E aí, isso foi uma coisa que a gente teve que trabalhar muito em cima para conseguir a credibilidade que a gente alcançou hoje, né? E eu falo que apesar dos desafios que a gente sempre pergunta para todo empreendedor, porque existem, a gente sabe que existem o tempo todo, mas o que é legal é justamente trazer uma história aqui que, apesar dos desafios, cresceu. Porque senão vocês não estariam
não teriam inaugurado loja. Sim. Então cresceu. E você falou aí sobre furar bolhas e tudo. É o que todo mundo passa quando abre um novo negócio, até ganhar essa credibilidade. E tem uma frase no livro de Arthur Bender que eu gosto muito, o livro chamado Personal Brand, já deixo a dica aqui, que ele fala sobre a reputação. A construção da reputação é um processo. A destruição É muito rápido. em segundos, é bem rápido. Eu acho que você tem um pouco mais de medo, né? Da destruição da reputação. Eu sou muito cuidadosa com relação a isso, Que bom. porque eu falo muito para a Luana, eu tenho muito receio, porque eu digo assim como o Instagram foi ele quem fez a gente, na verdade assim, ele que nos levou para muitos clientes, ele também pode nos destruir. Exatamente. E às vezes a gente vê uma situação, por exemplo, a gente vê que acontecem problemas em todos os lugares, acontece uma situação, eu digo, nossa, mas tenho que resolver, porque eu não posso deixar de resolver isso. Aí Luane, mas você não pode também ficar assim, tão desesperada. Eu digo, não, Luane, eu fico porque eu tenho medo, porque a gente leva muito tempo para construir um nome e não pode por qualquer coisa, alguém começar, não é que vai destruir a credibilidade com uma coisa pequena, mas começa a minar a credibilidade que você leva tempo para construir. E aí eu tenho muito cuidado nesse sentido. Mas sabe o que acontece também, Sheila? Você viveu na prática o potencial de uma rede social, que a gente fala muito, o poder do digital. Sim. Então, você sabe que foi através dele, cresceu, foi ganhando mercado, a ideia surgiu, colocou no Instagram, você sabe isso. E a gente tem que estar atento mesmo, que esse potencial, ele é para ajudar e também, hoje, todo mundo está com um telefone na mão e pode vir para prejudicar. Sim. Eu digo, você não pode realmente se tornar refém. Mas quem realiza um bom trabalho, quem está com a consciência tranquila, que é a questão da reputação, vai uma hora ou outra, a gente não vai agradar todo mundo, nem consegue, mas eu falo que a gente tem que ter muito bem alinhado os nossos valores, né, os nossos princípios, e saber gerenciar crises. Porque vai aparecer uma hora um cliente insatisfeito que pode colocar, inclusive, um comentário ali público. Sim. E aí eu acho que vai muito do nosso jeito de cuidar daquilo, de chamar aquela pessoa para uma conversa, porque tem gente que às vezes só exclui, tem gente que não chama para uma conversa, não tenta conversar. Eu acho que o caminho da humanização aí, do diálogo, é o que faz com que aquilo não cresça. Sabe? Eu acho que eu sou um pouco menos medrosa quanto a isso, porque É a geração. eu conheço o nosso caminho, os nossos valores, os nossos princípios, porque é familiar. Então, eu sei quem nós somos e eu sei que todos os problemas que tiver e qualquer problema que tiver, nós vamos conseguir resolver. Então, eu só falo, calma que vai dar certo. Não precisa se desesperar. Claro que, às vezes, aí também, talvez pela diferença de idade, em algumas situações eu fico muito chateada. E ela fica, calma, a gente tem que resolver de outra forma. Ainda bem que a gente tem esse equilíbrio, sabe? Assim, eu fico muito preocupada, às vezes eu fico agoniada mesmo. E ela te acalma. E aí ela fala assim, peraí, mamãe, vai dar tudo certo. E calma, quando ela fica chateada, você fala, não, peraí, aí calma. quando ela se estressa, eu digo, ups. Segura o impulso, porque normalmente né? ela fica Mas com é isso. medo de perder uma credibilidade que não tem como... Eu acho que, assim, precisa de algo muito grandioso pra gente conseguir quebrar uma coisa que foi construído com tanta força de vontade, Por isso que eu falei da sabe? base, do alicerce. Quando uma reputação ela é fincada em bases, em valores, isso é muito Isso me dá forte. muita segurança. Muita segurança. E acho que por isso... Aí eu fico chateada quando alguma coisa não sai do jeito que foi planejado. E aí alguma pessoa fica com muita raiva, acaba falando alguma coisa que não cabe. Eu fico chateada porque eu sei dos nossos valores, dos nossos princípios. E sei que não é uma culpa nossa porque a gente não quis, sabe? Mas sabe o que eu aprendi ao longo de todos esses anos dentro da comunicação? O outro, sempre digo assim, é a questão do emissor da mensagem, do receptor. O que acontece? O outro, ele está tomado por emoções. Sim. E aí a gente tem que realmente parar. Ainda há pouco, um outro convidado que eu tive antes de você falou sobre a comunicação não violenta, a CNV, a importância dele. O mercado dele é automotivo, é concessionária. Então, para você ver, a gente realmente é a questão que, ainda bem que tem esse equilíbrio, que a Sheila consegue parar, porque às vezes falou 1000 besteiras, coisas que você não concorda, coisas que não são verdade, mas ele está tomado no calor da emoção. E às vezes a gente, se for pelo impulso, pode colocar tudo a perder, né? Eu acho que é pela idade. Hoje eu já penso assim, eu digo, eu tenho que... Né? pela maturidade, eu penso assim. Digo, não, pode falar. Eu vou respirar, não vai me fazer bem, porque não me faz bem ouvir, mas eu respiro,
deixo, sabe, processo, e daqui a pouco eu consigo ligar para a pessoa e conversar com a pessoa tranquila. Gerenciar a crise muito Gerenciar bem. a crise dessa forma. A Luana, ela fica mais aborrecida. Né? Assim, ela é mais esquentadinha. Mas é disso, é da geração. A geração, ela reage de uma forma diferente à geração. Porque hoje eu já consigo separar. No início, eu sofria mais com esse tipo de situação porque eu levava para o pessoal. Então, assim, eu acho que isso que ela está falando dos nossos valores, da construção da nossa reputação, eu sempre tive muito forte em mim como pessoa e sempre passei para os meus filhos que a minha palavra, ela tem muito valor. E se eu der a minha palavra para uma coisa, não vai mudar o que eu disse. Então, eu não admitia você duvidar da minha palavra, porque eu não tinha necessidade de mentir. Eu cresci sabendo que mentir, a gente não pode mentir nem para ganhar dinheiro. Então, era proibido mentira na minha casa, podia ser pequena ou grande. Mentira. Era mentira, não podia. Então, quando a pessoa questionava ou botava em xeque o que eu estava falando, para mim, ela estava falando de mim. Do seu caráter, né? Do meu caráter. Então, isso me incomodava muito e me fazia muito mal. E aí, Luane, ela conseguia perceber isso. Ela disse, mamãe, não é sobre você. É sobre uma situação. Essa pessoa, ela está com problema em tal situação, mas a gente não é sobre você. E aí, hoje, eu separo tranquila. Sabe, assim, sabe, quem me ensinou a separar, na verdade, foi ela. De perceber como me fazia mal, porque parecia, eu não conseguia separar Sheila e Luar Cabeceiras. Eu achava que estava falando da mesma pessoa, sabe? Eu disse, não, gente, peraí. Mas ela não pode pensar isso de mim. Mamãe, ela não está pensando em você, ela está só... É a situação, né? E agora me contem, como é que vocês acompanham as tendências desse mercado? Onde é que sai? Porque por exemplo, existem algumas feiras, eventos em outras cidades, em outros países. Hoje a gente tem aí o digital, a internet, que faz com que a gente consiga, né, todas as informações, tudo que está acontecendo. Como é que vocês acompanham essas tendências? A gente acompanha, por enquanto, ainda pelo digital. A gente não teve a oportunidade de visitar e de acompanhar nenhuma feira presencial, mas a gente tenta sempre estar dentro do que está no auge, o que os arquitetos procuram colocar nos projetos. Então, o que estão usando mais, se está usando muita coisa natural. Então, a gente tenta trazer... Ficar por dentro de tudo. E o mercado de vocês tem que ter constantemente esse relacionamento com o arquiteto, né? O arquiteto, ele é nosso vendedor, né? É uma parceria que ele, na verdade, ele é um vendedor, porque se ele projeta e ele vai incluir nos projetos dele cabeceiras, puffs, recamier, poltronas, sofás, e acaba que ele não é o nosso vendedor, mas ele apresenta o projeto dele para o cliente, e aí acaba que o cliente às vezes o cliente ele nem sabe que ele precisava daquilo, mas está ali no projeto, apresentado, né? De uma ele forma tão interessante. E os arquitetos são extremamente criativos, a gente adora, porque eles criam as coisas, uns desafios, e a gente adora, né? E aí eles vivem muito esse mercado de feiras e de tudo, e aí a gente acompanha nas redes sociais dos arquitetos, abastece, né? A gente. Aí a gente tenta fazer... sempre também colocar inspirações, porque tem muito cliente que sabe, imagina o que quer, mas não sabe como é que funcionaria, como é que casaria. E aí a gente une tanto as ideias que a gente vê dos arquitetos com o que a gente pode oferecer. Então, a gente já postou sobre... os apartamentos estão ficando um pouco menores agora, então como otimizar o espaço de uma sala de jantar pequena com um assento estofado, e aí modelos de assento estofado. Trazer conteúdo de valor, né, para a audiência. E que também tenha um respaldo importante. Às vezes eu fico, será que não tem nenhum artigo que comprove isso? Aí ela fica, minha filha, não vai ter artigo falando sobre isso. Eu falei, mamãe, mas de onde eu tirei isso? De onde veio essa ideia? Da própria Luane. Mas as coisas, a gente sabe que as coisas, elas sempre... Não, sim. A gente não As pessoas querem comprovações. E aí eu sinto a necessidade ainda, acho que talvez da veia acadêmica, de ter alguma comprovação científica sobre. Mas você sabe que isso também é um grande movimento do mercado,
que a gente chama de assinatura de marca. Então, vocês unem aí as demandas, as tendências que os arquitetos trazem com a assinatura de marca de vocês, né? Quando vocês imprimem o olhar de vocês, vocês estão assinando a marca de vocês. E aí, eu queria saber de vocês, esse ano de 2025, o que é tendência? O que está na moda aí? Existe uma cor específica para essa cabeceira que está mais em alta? Eu sei que isso vai muito também do gosto do cliente, o projeto dele e tudo, mas o que é tendência? Eu acho que agora o orgânico ainda está muito em alta, né? O orgânico, as coisas mais naturais, coisas mais... de formas mais livres, da forma com que você acha, teoricamente, na natureza. Então, assim, eu vi alguns projetos recentemente de alguns arquitetos parceiros que eles estão... incluindo peças de madeira em lavabo. Então, toda essa parte mais mistura natural. De materiais, né? De materiais. Muita mistura de materiais. Material que, às vezes, você acha que não caberia naquele ambiente que está sendo usado, sabe? Meio que o improvável. Legal. Fugindo do padrão. E muito material natural, né? O linho sempre, uma tendência, sempre o linho. E as cores claras... muito, porque... O clean tá muito em alta, É né? mais fácil de compor com tudo, o clean, né? O minimalismo, então tudo que é mais branco, mais claro, tá muito em alta ainda. E até esses ambientes estão ficando mais compactos, o claro, Sim, ele ajuda a ampliar, né? A ampliar isso aí. Muito legal. Agora fala um pouquinho da loja, onde fica, o que as pessoas podem encontrar lá, a especialidade de vocês vão saber falar muito melhor do que eu quando apresentei aqui. Fala um pouquinho disso. Bom, nossa loja fica na Senador Lemos, número 320. O Marizal. O Marizal. Entre Dom Romualdo e Vandencock, bem em frente ao Bampará. Então, é super fácil de encontrar, né, nossa loja. Lá a gente tem cabeceiras à pronta entrega e a gente tem montado na loja 3 ambientes, 3 quartos. Uma suíte principal, um quarto com uma cabeceira lindíssima e uma base de cama no tamanho queen, no tamanho real, né? Aí a gente tem um quarto para um jovem rapaz, uma proposta de um quarto para um jovem rapaz, com uma cama flutuante, que a gente colocou uma iluminação com LED, então a gente tem também a possibilidade de colocar iluminação nas camas, nas cabeceiras, e um quarto mais infantil, feminino. Então a gente produz na Loire as cabeceiras, as bases para as camas, a base com cama auxiliar, que a gente tem uma necessidade muito grande nos apartamentos, principalmente, ou até em casa, porque às vezes o filho ou a filha quer trazer um coleguinha para dormir ou alguma coisa, então a gente já produz a base da cama com a auxiliar, com o colchão embutido na cama auxiliar. Então, você já sai da Loire com a cama e o colchão da cama auxiliar, a cabeceira. Então, a gente tem também para esse ano roupa de cama, almofadas, mantas, objetos de decoração, puffs, mesinhas de cabeceira, recamier, a gente sofá. montou a loja. Eu gosto de falar que as pessoas vão estar entrando na nossa casa. É como se a nossa casa estivesse de portas abertas. Para você entrar e você ver uma casa completa, que você pode sair de lá com ela. Tem alguns clientes que chegam lá e falam, eu quero esse quarto para mim. Então eu quero o orçamento disso aqui. E aí a gente oferece tudo que tem lá. A gente oferece a cabeceira, a gente oferece as luminárias, as mesinhas personalizadas, o recamier, o assento que fica na frente da cama, personalizado, a roupa de cama, tudo para que você entre, se sinta em casa, seja acolhido como se estivesse em casa e consiga levar um pouco da gente para sua casa também. Então foi tudo pensado para realmente ter tudo que você precisa. E a loja tá linda. Então pronto, gente, olha, local estratégico no bairro do Marizal, Loire Cabeceiras Modulares. E como é o horário da loja? Das 9 às 18. Não fecha para o almoço? Não fecha para o almoço. 9 às 18, vão lá tomar aquele cafezinho. Ai, sim. Tem que ter, né? Tem que ter. Todos os dias eu posto meu cafezinho, porque é essencial. Aproveita e deixa para nossa audiência a rede social da Loire. @Loire Cabeceiras. E eu acho que o WhatsApp você encontra na biografia do nosso Instagram. Tem o link. O link lá. Pode entrar em contato pelo o direct que a gente direciona. Tá, importante também informar que eles têm a fábrica. Então, tudo da Loire é fabricado aqui em Belém mesmo, aqui né? Em Belém, aqui em Belém.
Então, pronto, vão conhecer a Toda loja a produção da é Luar. nossa. Toda a produção delas, com essa assinatura de marca, com esse espaço lindo. E aí eu desejo para vocês sucesso, que esses desafios sejam mais fáceis de lidar nesse ano de 2000. Minimizados, porque não vão deixar de existir, né? Que vocês saibam lidar aí. Temos 2 gerações aqui à frente da Luar Cabeceiras. A gente está vivendo a era transgeracional, encontro de gerações e muitos negócios. Isso é legal, porque se complementam. E para quem está aí, elas são hoje, estão crescendo, se consolidando como uma das maiores referências aí para você encontrar a sua cabeceira, recamier, puffs, estofados em geral. Vamos lá, no coração do Marizal, Senador Lemos, em frente ao Bampará. Vão conhecer a Luar Cabeceiras. Meninas, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente no Grupo Liberal. Prazer, Bel. Prazer grande. Te espero lá, né? Vou lá tomar esse café, com certeza. Para você que nos acompanhou, muito obrigada e até a próxima.